Então, hoje nós vamos comentar sobre esse livro bastante conhecido, que é o livro Voltei, do irmão Jacó. E quem irá falar desse livro para a gente é o nosso irmão Alan Baia. Ok? As nossas melhores vibrações para o nosso irmão. Muito boa tarde a todos e a todas presentes. Primeiramente, agradecendo aos companheiros da casa aqui da congregação pelo convite, uma nova oportunidade, um retorno, reiterado. Todo ano a gente consegue alinhar as agendas, o calendário e retornar, se reencontrar e aprender um pouco mais junto. Conforme foi anunciado, o tema da nossa tarde é essa obra literária, sem dúvida, bastante conhecida, e com algumas peculiaridades que lhe dão forma e lhe dão a notoriedade justa. Vamos conversar na tarde de hoje sobre o livro Voltei, autoria do irmão Jacó, que é um pseudônimo. Quem talvez ainda não tenha tido um contato anterior, ainda não tenha feito essa leitura, a gente vai pouco e pouco dar esse contexto. Seu autor, espírito, ele era alguém bastante próximo de nós, e talvez esse seja um dos dados mais interessantes dessa obra. Antes de nós mergulharmos propriamente na trama, se é que a gente pode colocar assim, que o livro nos traz, que nada mais é, já esclarecendo, do que as revelações deste ser, deste companheiro nosso, quanto às suas primeiras experiências, suas primeiras impressões, uma vez desencarnado. Cronologicamente, é um livro que retrata um período muito curto, poderíamos assim dizer. Talvez a fase final da sua vida, suas últimas sensações ainda no corpo, e os primeiros meses, talvez o primeiro ano, não muito mais do que isso, após a sua chegada no mundo espiritual. E o que há de interessante, dizia eu, é que, a despeito do pseudônimo que assina a obra, quando encarnado, este irmão Jacó carregava a alcunha de Frederico Figner. Talvez uma outra referência ao que alguém possa trazer, mas o cuidado que a gente teve antes de mergulhar na trama, dizia, foi trazer à tona quem foi essa figura. E vai ser muito interessante vocês perceberem uma série de iniciativas que tem nesse companheiro o seu autor, o seu empreendedor, o seu idealizador, e que até os tempos atuais todos nós temos alguma referência. Eu confesso para vocês, a primeira vez que eu li esse livro, deve ter lá uns 25 anos atrás, imagino eu. Era ainda adolescente, hoje estou com 41, então deve ter sido lá pelos 15, 16. Foi uma leitura bastante interessante. Para quem já leu a obra Nosso Lar, e toda a sequência de André Luiz, certamente é capaz de fazer associações entre uma obra e outra, e pelo pouco que eu... Pronto, estamos de volta. Aparentemente a pilha estava no seu final. Mas falávamos então dessas possíveis associações, de quem já leu ou tem alguma outra referência das obras de André Luiz. Só que, sem querer me adiantar demais e não dar spoiler, que é o termo da moda, ou seja, contar o fim da história antes do tempo, existe uma distinção fundamental, e essa certamente é a mais importante, entre a obra Voltei e comparando, por exemplo, com o Nosso Lar.
que André Luiz, que também era pseudônimo, vale dizer, ele era um homem do seu tempo, mas, conforme ele mesmo nos relata, não era alguém muito afeito às questões do espírito, da fé, da religiosidade, da transcendência. Enfim, era um homem do seu tempo, que tinha seus valores, seus defeitos, suas virtudes, como cada um de nós. Irmão Jacó, por sua vez, também ser encarnado no mundo de provas e expiações entre defeitos e virtudes, ele teve uma oportunidade, para não chamar de privilégio, que André Luiz não teve, que foi tomar contato com as revelações dos espíritos superiores. Então, durante boa parte da sua vida, dedicou-se ao estudo, ao trabalho, à doutrinação, especialmente ao passe, ao receituário espiritual, etc. Portas que se abriram para ele a partir do contato com a doutrina dos espíritos. E isso é um fator distintivo fundamental, a tal ponto que é possível, e ele mesmo assim enaltece, que o seu recado, a sua mensagem, a sua narrativa, o esforço de compartilhar a sua experiência tem como foco, alvo, público prioritário a todos nós que abraçamos essa doutrina. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, alguns detalhes da obra, né? Ela foi publicada originalmente em 1949, ou seja, 70 anos atrás, é isso, gente? 70, né? Minha matemática não está ruim, não. 70 anos atrás, a primeira edição do livro Voltei, publicado pela editora, né? Federação Espírita Brasileira, a FEB. E aí a gente traz um esforço inicial numa espécie de um prólogo, né? E ele reafirma o que eu acabei de dizer. Algumas das passagens, temos muitos dos slides que nos ajudam como um roteiro. Alguns deles, por questão de fidelidade à narrativa, eu vou fazer a leitura, me perdoem. Outros a gente vai apenas fazer uns comentários e desenvolver o tema. Mas esse aqui eu acho que é interessante. Dizia ele: enquanto no corpo não formulamos a ideia exata do que seja a realidade além da morte. Ainda mesmo quando o Espiritismo nos ajuda a pensar seriamente no assunto, debalde, ou seja, à toa, tentaremos calcular relativamente ao futuro depois do sepulcro. Ou seja, ainda que nos esforcemos, ainda que o Espiritismo nos ajude, a gente, pela visão dele agora já do outro lado, não consegue entender ou fazer ideia exata de que nova realidade será essa. Os quadros sublimes ou terríveis no plano externo correspondem de alguma sorte à nossa expectativa, ou seja, não está de todo diferente do que a gente imaginava. Contudo, os fenômenos morais, essa distinção é fundamental. Do lado de fora, o cenário externo, tudo aquilo que a doutrina espírita nos revela, e talvez essa seja uma das grandes virtudes da doutrina espírita, é justamente esse adentrar do além do véu, né? E essa riqueza de detalhes que ele traz, o próprio André Luiz também faz, principalmente as obras complementares, ainda que as bases estejam lá no Pentateuco kardeciano. Mas ele diz que do lado de fora, o ambiente, o cenário que a gente encontra, tem algumas correspondências com aquilo que a gente imagina, com aquilo que as narrativas que nos chegam já nos contaram. Contudo, os fenômenos morais, os de dentro, são sempre fortes e inesperados. Antes da passagem, tudo me parecia infinitamente simples. Ora, talvez a mesma dedução que muitos de nós façamos. Eu frequento a casa espírita, eu vou às palestras, até no domingo de tarde, recebo passe, auxilio nas atividades doutrinárias, de evangelização, nas reuniões mediúnicas. Eu já li uma centena de obras, já me esqueci quantas. Para mim está tudo claro, eu não tenho dúvidas, estou muito seguro. Dizia ele, me parecia infinitamente simples. Não passaria a morte de mera libertação do espírito e mais nada. Corajoso, até porque tem muitos entre nós que eu acho sabiamente reconhecem, né? Sou espírita, acredito
que a morte a rigor não existe, mas se ela puder demorar um pouquinho, né? Não estou com pressa. Eu sei que eu vou sobreviver, mas é pelo sim, pelo não, né? Se puder empurrar um pouquinho mais para daqui a pouco. Nosso companheiro, ele diz que estava seguro, né? Não, é mera libertação. Seguiria a nossa alma para as esferas de julgamento, de onde voltaria a reencarnar, caso não se transferisse aos mundos felizes. É isso. Vou lá para o mundo espiritual, chega a hora de voltar. Quem sabe, né? De repente até dou um voo mais alto, vou para um outro mundo aí melhor, mais feliz. Compreendo hoje que aceitar esta fórmula seria o mesmo que menoscabar a existência humana, ou seja, não dar o valor adequado, declarando-se que o homem apenas renascerá na terra, respirará entre as criaturas e, em seguida, se libertará do corpo de baixa condensação fluídica. Separamos esse texto como um prólogo, justamente para nos dar esse contexto central dessa obra, a surpresa, a decepção, a frustração de alguém que tinha os conhecimentos que nós aqui temos à nossa disposição, que era um praticante assíduo das atividades doutrinárias nos círculos, nas entidades espíritas ou espiritistas, como diziam de falar aquela época, que imaginava estar preparado, consciente, esclarecido para a realidade que encontraria uma vez transpostos os portais da eternidade. Porém, ainda que exteriormente o cenário correspondesse em grande medida a essa expectativa, a surpresa, a frustração e, por que não dizer, a dor que lhe acometeu, veio ao perceber que o seu cenário interior, íntimo, o que ele chamou de fenômenos morais, pareciam não lhe proporcionar as possibilidades de um transpasse feito com equilíbrio, com calma, com um reajustamento ou uma nova adequação ao mundo espiritual, num tempo ou num prazo que ele achava que talvez fosse muito curto, se não imediato, mas na verdade não foi isso que ele encontrou. Essa é a essência da obra, e vamos mergulhar agora então na figura do personagem do autor. Falava o seu nome verdadeiro, Frederico Figner. Ele é tcheco, né? Hoje, a República Tcheca, nasceu em 1866, e eu não vou me arriscar a falar o nome da cidade que ele nasceu aqui. Tem até né, que eu nem sei que letra é essa aqui, não sei nem que som que tem. E veio a desencarnar aqui na nossa cidade, do Rio de Janeiro, em 1947. Ele desencarnou aos 80 anos. E aqui está até a explicação do porquê do seu pseudônimo, né? Ele era tcheco de origem, mas de uma família judaica. Então o irmão Jacó vem exatamente em referência a essa sua origem. E era uma figura, eu diria para vocês, assim, extraordinária. Eu disse que eu li o livro muitos anos atrás e me ative ao contexto da obra em si, e graças à oportunidade de estar com vocês aqui hoje, né, que eu fui pesquisar um pouquinho mais e descobri outros tantos detalhes riquíssimos da história desse nosso companheiro, e eu vou compartilhar com vocês. Pra vocês terem uma ideia, aos 13 anos ele sai de casa e vai para uma outra cidade que eu também não me arrisco muito a ler o nome, no seu próprio país de origem, para aprender, ir para uma escola, cursos de ofício. Logo em seguida, aos 15 anos, de lá ele se muda novamente, dessa vez para a Alemanha, ali bem próximo, da onde faz uma rápida escala rumo aos Estados Unidos da América, assim o dizem, apenas com o dinheiro da passagem. Lá permanece não mais do que cerca de 2 anos, pois aos 17 ele chega ao norte do nosso país, mais precisamente em Belém do Pará, quando era o ano de 1891, sem conhecer uma única palavra em português. Ou seja, o
camarada era bem corajoso, com um espírito de aventura, né? Exacerbado e muito precoce também, né? Se aos 13 sai de casa, aos 15 sai do país, logo em seguida muda de continente, para 2 anos depois ainda, menor de idade, aportar num país de uma cultura, de um clima, de um ambiente absolutamente adverso, diferente para ele, sem conhecer o idioma e sem recursos financeiros para se manter. E ele já traz, talvez aí impulsionado pela sua vivência na América, uma dimensão do que hoje é um termo bastante na moda, né? Um dito espírito empreendedor e se torna um homem de negócios. Ele chegou em Belém, conforme dissemos, e ainda passou logo em seguida por Manaus, Fortaleza, Natal, João Pessoa, Recife, né? As grandes capitais do Nordeste, até chegar no ano seguinte, iniciando sua idade adulta, aqui no Rio de Janeiro, né? Falando já um pouquinho de português e já trazendo alguma quantia, uma vez que ele trabalhava e começou a fazer sua própria poupança. Chegando aqui no Rio de Janeiro, ainda jovem adulto, abriu uma loja na Rua Uruguaiana, relativamente próximo aqui da gente, no centro da cidade, né? Onde ele importava e comercializava produtos oriundos dos Estados Unidos. E que produtos eram esses? Fonógrafo, aquela maquininha de manivela, não era nem disco ainda não, você vai rodando, aí tem uns pinozinhos, ela vai batendo, cada ali tem uma nota musical e vai saindo uma música. Foi uma das mais importantes e conhecidas invenções de Thomas Edison, ninguém mais, ninguém menos do que Thomas Edison, um grande inventor americano que tem uma lista imensa de grandes invenções à sua época, revolucionárias, e era o primeiro aparelho capaz de gravar e reproduzir os sons em toda a história da humanidade. Frederico Figner conheceu esses inventos na sua passagem pelos Estados Unidos da América e, chegando ao Brasil, começou a importá-los, né? Uma tecnologia à época absolutamente avançada e um produto capaz de fazer coisas fascinantes, né? Então eram rolos de gravação que manualmente faziam os sons e reproduziam as músicas. E ele foi também nessa esteira do mercado fonográfico, que curiosamente hoje em dia e bem recentemente, né, praticamente implodiu frente ao que já foi um dia, mas todo mundo deve ter ouvido falar da Casa Edison. Foi Frederico Figner, o fundador da Casa Edison, que entre outras coisas, né, passou a ser uma gravadora, a primeira gravadora de discos do Brasil, veio com um desdobramento da Casa Edison, e essa também todo mundo vai lembrar, que é a Odeon. Todo mundo já teve disco ou algum produto Odeon em casa, não teve? Com toda certeza. Com toda certeza, Odeon. Todo mundo conhece. Odeon foi uma marca, a primeira fábrica de discos brasileira, oriundo de todo esse empreendimento de Frederico Figner. Quando percebeu que um mercado estava surgindo no Brasil para esse tipo de produto, e aqui a gente não tinha nada, os artistas, os músicos brasileiros, eles só tinham a possibilidade de se apresentar ao vivo. Não tinha como gravar, né? Essa facilidade hoje que a gente tem, não existia essa possibilidade. Então foi ele o responsável por trazer toda essa tecnologia. Nessa época já não era mais o fonógrafo, né? Já existia essa tecnologia do disco, né? Feito de cera, enfim, trazido por esse outro inventor norte-americano, Emily Berliner. E o que antes era aquela lojinha na Rua Uruguaiana foi para uma outra loja ainda maior na Rua do Ouvidor, todo mundo conhece muito bem também, e ali surgiu o primeiro estúdio de gravação musical do nosso país. Frederico Figner, isso no ano de 1900. E aí a fabricante de disco Odeon veio na esteira, né, desse negócio que se desenvolvia, e ele foi ganhando muito dinheiro, e a gente vai ver logo em seguida. Começou a importar as vitrolas também movidas a manivela, e os discos eram feitos com cera de carnaúba. E aqui eu consegui buscar na internet, trazer para vocês, era o selinho, a bolacha, né, que colava no vinil,
Não sei se vocês conseguem ver aqui essa música pelo telefone. Foi o primeiro samba, né? Exatamente, o primeiro samba a ser gravado pelo selo da Odeon. Isso em 1913, ou seja, já um pouquinho mais adiante, ele cria a primeira indústria, ou seja, de porte mesmo, né? Uma instalação ampla, maior, para produzir em larga escala. E isso se fez também aqui próximo da gente, aqui no Boulevard 28 de Setembro, no bairro vizinho de Vila Isabel. E esse selo Odeon, ele ainda perdurou durante muitos anos, veio a ser comprado, e hoje a Universal Music, que é uma grande empresa internacional do ramo, e como eu falei, a gente até nem sabe muito bem para onde vai direito essas coisas hoje em dia, porque desde o advento da internet, do digital, né, isso acabou, né? A produção, a indústria musical hoje em dia é alguma outra coisa. Não existem mais, quer dizer, existe, tem até uma onda vintage, né, que o povo chama hoje, que vende até vitrola de novo. A gente abre o jornal o Globo, sou assinante, sempre vem lá uns anúncios, né, vendendo vitrola, etc., que tem aquela turma meio saudosista, etc., que gosta de ouvir, enfim, então tem um mercado, um nicho de mercado, mas de fato hoje em dia tudo que a gente conheceu como a indústria fonográfica, a indústria da música, já tomou um outro sentido, um outro rumo. Ainda a mansão Figner. Alguém aqui mora ou costuma caminhar pelo bairro do Flamengo? Rua Marquês de Abrantes? Atual sede do Sesc. Lá dentro, ao lado de um prédio mais moderno e de grande estrutura, existe uma casa antiga com uma arquitetura belíssima do início do século XX e que até hoje está lá de pé, conservado, funciona um bistrô, funciona um pequeno centro cultural ali, chamada Mansão Figner. Falava eu há pouco que ele ficou muito rico, né? Um grande empreendedor, e a Mansão Figner foi a casa dele. Chamou lá os grandes arquitetos da época, fez o investimento que achou que era necessário, e até hoje, imagino eu, não sei se tem alguém aqui da área de arquitetura, design ou algo do tipo, mas provavelmente acho que nenhum aluno de arquitetura do Rio de Janeiro se forma sem passar lá para estudar as formas, fazer um croquis ou qualquer exercício de pesquisa de campo semelhante. Então é uma construção ainda hoje de pé, preservada, um prédio belíssimo, hoje um centro cultural, que está lá presente na Rua Marquês de Abrantes, junto à sede do Sesc, que faz parte daquele complexo. E foi nessa casa, tem um episódio interessante da vida dele, que em 1918, né, teve o surto da gripe espanhola, que acometeu e vitimou, né, centenas de milhares de pessoas, e conta que ele abrigou dentro da sua própria casa, Mansão Figner, dezenas de pessoas que foram acometidas pela doença. E outra, Retiro dos Artistas, lá em Jacarepaguá. Como ele era alguém afeito ao meio artístico, aos músicos, etc., ele tinha muitos amigos. Naquela época não tinha previdência social ou qualquer coisa do tipo, e vale dizer, até hoje é uma profissão um tanto quanto inconstante, né? O artista, o músico, via de regra não tem uma carteira assinada, ainda que isso cada vez pareça menos em voga, mas naquela época não existia CLT, não existia previdência social, não existia nada disso. Então, os artistas que ainda hoje lidam com um sentido de precariedade, naquela época era ainda pior. Envelheciam, contavam com quem? Ou tinham uma família, alguém que pudesse dar um suporte, ou realmente ficavam ao relento. E ele ajudou, quando da fundação do Retiro dos Artistas, ele comprou esse terreno, e foi ele quem doou o terreno para a construção deste retiro, né, de artistas idosos, que até hoje funciona e que a gente conhece ainda muito bem. A sua adesão ao espiritismo se veio no começo, né, do nosso século, final, na virada do século XIX para o século XX, né, ele, como tem uma história de como muitos de nós, talvez, né, convidado por alguém já adepto, e ouve falar dos fenômenos e não dava muita importância, achava ser uma crendice ou algo como tal, até o momento que ele pode
tem de mais proximamente a possibilidade de testemunhar alguns tratamentos e curas de pessoas que lhe eram próximas. Aquilo realmente cativou a sua curiosidade, e uma vez que ele percebeu a autenticidade do fenômeno e a riqueza das informações e dos esclarecimentos que a doutrina trazia, vocês imaginam o que um homem visionário como esse, um homem empreendedor, ou seja, trabalhador, dedicado, aquele que, quando pega uma ideia, leva ela até as últimas consequências, uma vez que ele se converteu, vamos dizer assim, à doutrina espírita, ele também se tornou uma grande liderança, alguém muito, muito, muito dedicado. A tal ponto que ele veio, já mais para o final da sua vida, a exercer junto à Federação Espírita Brasileira o cargo de vice-presidente, conselheiro, tesoureiro, entre outras atividades de caráter doutrinário. E o seu desencarne, falamos já antes, ele desencarnou aos 80 anos de idade, e quando abriram o seu testamento, descobriram que ele deixou boa parte, das suas rendas, do seu patrimônio, em favor das obras e das ações do nosso Chico Xavier. Nessa pesquisa, inclusive, teve uma informação que a gente conseguiu pescar, eu não consegui me aprofundar, mas que diz que o próprio Chico depois abriu mão dessa herança, ou desse recurso, deixando em favor da FEB, que tinha acabado de renovar o seu parque gráfico, suas máquinas para impressão dos livros, etc. E a FEB estaria muito endividada em função desse investimento. Então o Chico recusa e diz que seria melhor que esse recurso ficasse para a FEB. Eu não sei se assim realmente se fez posteriormente, parece que sim. E ele, que era uma figura muito conhecida na sociedade como um todo, vocês devem imaginar, teve uma série de editoriais, reportagens à época quando o seu desencarne, e um dos registros no jornal A Noite Ilustrada dizia que ele era o mais brasileiro de todos os estrangeiros. E ainda um depoimento de Viriato Correia, jornalista, teatrólogo, romancista e membro da Academia Brasileira de Letras, falou assim sobre o nosso companheiro e autor da obra dessa tarde. Aos 80 anos tinha as vibrações, os entusiasmos, a vivacidade das juventudes estouvadas. Quem o via pelas ruas suado, chapéu atirado para a nuca, falando aqui, falando ali, numa pressa de moços de recados, ou seja, alguém atuante, sempre apressado, pensava estar vendo um ganhador em cima da hora. Corria para não perder a hora do negócio. E de fato ele era um grande negociante, ele era um grande empreendedor, empresário, etc. Via ele nesse corre-corre aos 80 anos e falou, lá está indo o velho atrás de mais dinheiro. No entanto, não era para ganhar que ele vivia a correr. Rico, muito rico, não precisava entregar-se à vassalagem do ganho. Corria para servir os outros, corria para ir ao encontro dos necessitados. Figura interessante, não? Alguém aqui tinha noção de toda essa trajetória? Pois é, companheiro nosso aí das lides espíritas brasileiras e daqui do Rio de Janeiro. Desencarnou! 70 anos atrás, não foi essa conta que a gente fez? Foi 49, né, que ele desencarnou? Ele desencarnou. Todo mundo vai desencarnar. Dedicado, generoso, uma mente certamente acima da média, dedicado aos trabalhos, aos fazeres da doutrina espírita, junto à Federação Espírita Brasileira, o órgão maior de representação federativa, desencarnou. Qual a realidade que ele encontra chegando lá? Como dissemos, a tônica da sua obra é um recado para todos nós. O Espiritismo fora para mim não só simples crença religiosa, tornara-se o clima constante em que minha alma respirava. Não era apenas uma crença religiosa, mas era o clima constante em que minha alma respirava, ou seja, ele se diz
assim se reconhecia, se via, alguém que respirava, que vivia o Espiritismo 24 horas por dia, não só na dimensão da crença, dos valores ou do entendimento da vida, mas também na dedicação do seu tempo, das suas energias, naquilo que a convicção e a ética cristã que nós abraçamos, que as lições do Evangelho nos convidam, à prática do amor ao próximo, a prática do nosso dever de consciência para a caridade. Portanto, como dissemos no começo e reafirmamos agora, era alguém que tinha para si a convicção de que uma vez desencarnando, teria um transe facilitado, teria um processo de adaptação mais célere, teria um encontro com uma condição de paz, de consciência tranquila, de possibilidades de atuação no mundo espiritual mais destacada do que aquelas que ele encontrou. Lembrando André Luiz, médico, e acredito e temos dados para isso, né, de que seja uma obra mais difundida e mais conhecida, até pelo filme que o popularizou ainda mais, na sua ansiedade de recém-desencarnado querer atuar nas zonas de sofrimento, nas câmaras, né, da colônia que recebiam aqueles irmãos ainda numa condição de perturbação, e dar ao seu ofício médico uma destinação útil, tão logo, tão breve quanto fosse possível. E a sua ansiedade, quando é que eu vou? Não, vai lá, vai limpar o chão, né? Vai fazer um serviço que aos olhos da maioria são aqueles de menor importância. E ele, não, mas eu sou médico, veja bem, eu estudei sabe quantos anos, sabe que em hospitais que eu trabalhei, você sabe que títulos que eu ganhei, por quanto tempo eu exerci essa tarefa. Imagina se eu vou ficar aqui perdendo meu tempo limpando o chão. É um paralelo interessante, ainda que os ofícios sejam diversos, mas irmão Jacó, Frederico Figner dizia que a sua ansiedade era trabalhar nas atividades de doutrinação, porque eram elas aquelas a que ele mais se afinizava e se dedicava quando encarnado, e ele imaginava poder, uma vez chegando lá, dar sequência nessa tarefa das mais importantes, né? E diz ele que o nosso empenho nessa prática da caridade exterior acaba que embotando os nossos olhos, trazendo uma certa nebulosidade à nossa capacidade de ver ou de enxergar e de perceber a profundidade do convite que se faz a cada um de nós para trabalhar na dimensão do labor íntimo. E não é à toa, e aqueles que são da área da psicologia entendem isso com absoluta clareza, fazer para fora, e para fora com muita intensidade, é uma maneira de escamotear a nossa própria consciência, que não quer olhar para as mazelas internas. Construímos um grande edifício de realizações exteriores, para que ele faça sombra sobre tudo aquilo de errado que ainda carregamos intimamente, e ele é tão grande e aparentemente tão bonito que a gente se seduz com essa obra, a gente fica em estado de êxtase, e por assim fazermos, relegamos, ignoramos a tarefa imperativa da renovação interior. A prática da compra das indulgências da antiga Igreja Católica, não quero fazer nenhuma crítica institucional, apenas a referência histórica, comprava-se as indulgências na forma do ofertório, das doações à instituição, e o representante sacerdote negociava: qual é o tamanho do teu pecado? Se é um pecadinho, custa 10, se é um pecadão, custa 10.000. E assim se fazia. Exteriormente, a quitação dos débitos, qual se houvesse uma moeda corrente exterior capaz de afetar esta balança de forma efetiva.
uma vez que tal contabilidade está inscrita na consciência de cada ser. Dizia ele: fiz tanto para fora, fiz tanto para o outro, que me permiti embriagar. Por isso, e negligenciei o trato íntimo que era imperativo. Lembrando as palavras do codificador, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para domar as suas más tendências, as suas más inclinações e efetivar a sua reforma íntima. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela reforma íntima. É importante a gente atentar que não existe uma dicotomia. Não existe aqui um conflito, onde uma coisa anula a outra. Ao contrário, o esforço tem que ser de promover um casamento justo e feliz entre as duas. Essa prática da caridade, o exercício do amor ao próximo, que toma forma, que toma concretude na vida humana, porque a nossa experiência, a vida é dura, né, gente? A mão que se estende, o pranto que se enxuga, o sorriso que se compartilha, a palavra de ânimo que reergue, o prato de comida que sustenta, o remédio que cura. Tudo isso é importante. A experiência humana, ela é parte do processo evolutivo do ser. Se assim não fosse, Deus teria alguma outra medida para nos facilitar ou permitir a evolução. Ao mesmo tempo, todos esses esforços para os outros que estão fora da gente não podem jamais suplantar esse impulso íntimo e corajoso que devemos ter de mergulhar nesse mundo interior, nos defrontarmos com os nossos adversários, com as verdadeiras bestas feras que ainda habitam em nós, olho no olho, no tempo certo, com a coragem devida, confrontá-los, fazer morrer este homem ou a mulher velha para renascer o novo ou a nova, pautado em valores mais elevados, mais justos e mais nobres. E nos conta, irmão Jacó, os seus últimos momentos. Prostrado agora, inesperada sensibilidade passou a dirigir-me. Eu vou dizer para vocês, a gente fala muito sobre a morte. Existem diversas obras espíritas que abordam esse tema. E via de regra, o que se diz, fato é assim, que morrer não dói, né? Assim, morrer não dói morrer. O que não quer dizer que a experiência da morte seja propriamente simples, insensível e não nos cause nenhum tipo de constrangimento. A narrativa do irmão Jacó ela é extremamente rica nesse sentido. E vamos nos atentar à descrição, talvez uma das mais interessantes que a gente vai encontrar na literatura espírita a esse respeito. A renovação de caminhos obrigava-me a esquecer negócios e interesses terrenos, é óbvio. Já estava ele aqui acamado, bastante adoentado, percebendo que o momento derradeiro se aproximava, que as suas forças físicas se esvaíam mais e mais. Não me era mais possível governar o leme do barco material, e esse impositivo, ao que me pareceu, proporcionava-me acesso a mim mesmo. É aquele momento onde é cada um por si, amigo. Chegou o momento de você olhar para si diante do espelho. Não tem médico, não tem medicamento, não tem hospital, não tem equipamento moderno que será capaz de nos livrar deste momento derradeiro. Atravessaremos os portais da eternidade sozinhos, o que não quer dizer que o façamos desamparados, mas a travessia será só.
O que também não quer dizer, reforçando, solitária. Mas é um momento de olharmos para nós mesmos. Afetava-me a necessidade de ternura e compreensão. Olha o sentido de carência, né? Falamos do momento de estar só, diante de si. O homem da atividade humana, obrigado a defender-se e a preservar o bem dos que lhe eram caros, através de 1000 modos diferentes, estava passando, ficava para trás. Redescobria-me, afinal. O momento da morte foi para ele o momento de se redescobrir. Não era eu mais que um homem comum, reclamando socorro e carinho. Homem comum. Esquece toda aquela história, todo aquele dinheiro, todos aqueles grandes empreendimentos, sua fortuna, admiração, aplauso de tantos. Trazia o coração opresso por aflições indizíveis. Se a dispneia, ou seja, o mau funcionamento ali respiratório roubava a tranquilidade, os temores povoavam meu espírito de tristezas e sombras. Olha só, hein? Espírita, morrer é simples. Olha as palavras. Jamais experimentara antes tamanha sensação de exílio e deslocamento. Jamais experimentara antes sensação tamanha de exílio, de expulsão, de deslocamento. Não sei onde eu estou. Quem sou eu? Na terra estava cercado de benditas dedicações por parte das filhas queridas e dos amigos abnegados, mas ele percebia a presença dos familiares ali próximos, tentando lhe dar a assistência possível, mas impossível solucionar as angústias que ele abraçava. E aí ele avança na narrativa do seu desencarne. Não se estendeu o alívio por muito tempo, pegamos um trecho mais à frente. Passei a registrar sensações de esmagamento do peito. Aí ele já acompanhava a presença dos amigos espirituais e dos passes lhe sendo fluídicos, o desligamento dos laços já em operação. As mãos do passista espiritual concentravam-se agora no meu cérebro. Demoraram-se quase 2 horas sob os contornos da cabeça. 2 horas tomando preces na área da cabeça. Suave sensação de bem-estar voltou a dominar-me quando experimentei abalo indescritível na parte posterior do crânio. Não era uma pancada, semelhava-se a um choque elétrico de vastas proporções no íntimo da substância cerebral, na parte posterior do crânio. Senti-me no mesmo instante subjugado por energias devastadoras. A imagem mais aproximada é de uma represa cujas comportas fossem arrancadas repentinamente. Vi-me diante de tudo que eu havia sonhado, arquitetado e realizado na vida, insignificantes ideias que emitira, tanto quanto meus atos mínimos destilavam, absolutamente preciso ante de meus olhos. Aquela história, eu vi a vida passar que nem um filme. Não é só no momento da morte, às vezes num grande susto, uma grande ameaça, quem sofreu um acidente. Existem narrativas desse caráter. E ele fala que ele viveu neste instante, exatamente, a vida passou e ele não sabe descrever no tempo e no espaço, como se tivesse sido num átimo de segundo. Em compensação, ele foi capaz de rever em riqueza de detalhes os momentos da sua vida. O filme que passou e ele pôde rever ou reviver com algum assombro a vida toda que ele atravessara. Nas últimas 30 horas, noção de tempo, nas últimas 30 horas, reconheci-me em posição mais estranha. Tive a ideia de que 2 corações me batiam no peito. Um deles, o de carne, em ritmo descompassado, o organismo já mostrando seus limites físicos, quase a parar, como um relógio sob indefinível perturbação. E o outro coração, o segundo coração, pulsava mais equilibrado, e este mais profundo, o seu corpo astral, perispírito. A visão comum alterava-se em determinados instantes, invadia-me em clarões subitâneos, mas por minutos de prolongada duração, cercava-me densa neblina. Observei que frio intenso veio a ferir-me às extremidades, mãos, pés.
Procurei acalmar-me, orar intimamente e esperar. Aí ele lembrou-se da prece. Comecei a divisar à minha esquerda a formação de um depósito de substância prateada, semelhante a gaze, tênue, tenuíssima, dizia ele. Não poderia dizer se era dia ou se era noite em torno de mim, tal nevoeiro que me sentia mergulhado. Quando notei que 2 mãos caridosas me submetiam a passos de grande corrente, à medida que se desdobravam de alto a baixo, detendo-se com particularidade no tórax, diminuíam-se-me as impressões de angústia, qual se estivesse sofrendo melindrosa intervenção cirúrgica, sob máscara pesada, ouvi alguém me confortar. Não se mexa, silêncio. Silêncio. Concluí que o término da resistência orgânica era questão de minutos. Vocês percebem que em momento algum ele disse que estava sentindo dor. Em momento algum ele descreve sensações absolutamente afeitas à realidade material, orgânica, física. E ele assim fala: o frio da extremidade, o esmagamento do peito, a dificuldade de respiração, a vista embaçada a um ambiente nebuloso, as energias e forças atuando sobre o seu cérebro, sobre a sua cabeça, o crânio, etc. Mas em momento nenhum ele fala assim de dor física. Porém, alguma dúvida de que este estava sendo para ele um processo penoso e doloroso moralmente, psiquicamente? É um transe difícil. Naquele intraduzível conflito, lembrei-me, e aqui vamos encerrar essa narrativa, mais intensamente, insistentemente, o dever de orar nas circunstâncias mais duras. Rememorei a passagem evangélica em que Jesus acalma a tempestade perante os companheiros espavoridos, rogando ao céu salvação e piedade. Forças de auxílio dos nossos protetores espirituais, irmanadas à minha confiança, olha, as forças do amparo espiritual, somadas à sua confiança, falou ele da prece, lembrou de Jesus, do socorro que acalma a tempestade, sustaram as perturbações. Ali ele conseguiu se concentrar e esse sentimento passar. Braços vigorosos, fortes, invisíveis para mim, como que me reajuntavam no leito. A aflição asfixiante, contudo, oprimia-me o íntimo. Olha a saída e vinda. Ansiava por libertar-me, chorava conturbado, jungido ao corpo desfalecente, quando tênue luz se fez perceptível ao meu olhar. Em meio do suor copioso, lobriguei minha filha, Marta, a estender-me os braços. Ele teve uma filha desencarnada, ainda na juventude, e ele revela que nesse instante, quando ele começa efetivamente a perceber as realidades do pós-morte, a primeira presença que ele identifica é da sua filha. Estava linda como nunca. Intensa alegria transbordava ali do semblante calmo. Isso é muito curioso, né? Que a gente fala dos processos de vida e de morte. Quando alguém morre aqui é um desespero danado, né? Morreu, e agora? Como é que é e tal? Me leva junto. Não leva não, né? Deixa aqui e tal. E agora, como é que é? E que morreu, a gente sofre, a gente chora. E é tudo o inverso do lado de lá. Quando alguém morre aqui, a gente chora, e quando nasce é uma festa. A gente fala, vida é sempre razão de alegria. Nasceu meu filho, meu neto, meu sobrinho, meu afilhado, a gente celebra a vida e está certo. Quando morre, muito bem, podemos chorar pela saudade, guardando os extremos, né, que nunca são recomendados para nada, mas é mais ou menos esse o retrato. A partir do ponto de vista do mundo espiritual, é justamente o inverso. Quando alguém desencarna, minha filha me recebia, linda como nunca.
demonstrando intensa alegria a transbordar-lhe do semblante calmo. Papai, você morreu, que maravilha! Seja bem-vindo, papai. Há tanto lhe aguardava. Momento do reencontro. Quem não acalenta? Que maravilha, né? Vamos nos reencontrar com aqueles que nós amamos. Aqueles que um dia a partida nos levou às raias do desespero, que hoje ainda fustiga o nosso coração pela saudade, estarão lá nos aguardando para esse momento de reencontro. Foi um momento certamente de maior alegria e de paz momentânea que Jacó pode desfrutar. Avançou carinhosa, enlaçou-me o busto e falou-me tenra aos meus ouvidos. Agora, paizinho, é necessário descansar. Tentei movimentar os braços de modo a retribuir-lhe o gesto de amor, ou seja, lhe abraçar também, mas não pude erguê-los. Pareciam guardados sob 1 tonelada de chumbo. A prostração do processo de desencarnação e por tudo aquilo que também agravou o seu quadro físico ao final da vida. O pranto de júbilo, de alegria e reconhecimento, porém, correu-me abundante dos olhos. Quem era Marta naquela hora? Minha filha? Minha mãe? Difícil responder. Sabia apenas que a presença dela representava um mundo diferente, uma nova revelação, e entreguei-me confiado aos seus carinhos, experimentando felicidade impossível de descrever. Uma experiência de algumas horas, talvez 2 dias, se a gente pode intuir, essa conta que não fica muito clara, até o momento em que ele percebe que os laços fluídicos, energéticos, entre o corpo físico e o seu corpo espiritual estavam efetivamente sendo desatados, e ele começa a tomar consciência dessa nova realidade. Felizmente para ele, e aí a gente tem que falar de mérito, talvez dando uma ênfase diferente daquela que construímos até aqui, que diz que a despeito de todos os seus esforços, do seu conhecimento, da sua prática caritativa, que ele não encontrou o céu de maravilhas no seu desencarne. Ao mesmo tempo, é inegável você ter ainda nas suas primeiras horas a possibilidade de um amparo e de você dar-se conta. Muitos desencarnam e não entende nada do que está acontecendo. Ele minimamente participou e pôde até, vamos dizer, aprender com essa experiência. Então, logo foi possível, já se deu consciência da presença e do amparo, provavelmente, daquele ser que era o mais aguardado. Imagina, o desencarne de um filho. Todos nós que temos filhos deve ser de uma dor. Meu Deus. Se todos nós aguardamos o reencontro daqueles que amamos, o reencontro com o filho certamente é dos mais ansiados, dos mais aguardados. E ele teve essa oportunidade. Ele teve essa oportunidade nas primeiras horas de reencontrar sua filha, que, além de tudo, pôde contribuir bastante com ele nesse processo. E se não bastasse o amparo da filha, e falamos novamente do mérito, aquela coisa, o termo não é muito bom, está caindo até em desuso, né? O tal do pistolão, né? Ou até está caindo em uso novamente, não sei, mas o tal do QI, né? O que indica, né? Peixe, também tem peixe lá dentro, tem pistolão, não é assim? Que é alguém que facilita, abre as portas para alguém, né? Pois é, mas diz que é verdade, tem que ir no mundo espiritual, cultive boas amizades. Cultive boas amizades, aqui a gente vai falar de algumas delas. O espírito responsável pela operação de todo esse processo desencarnatório do irmão Jacó foi Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante.
ninguém mais, ninguém menos do que o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. E que também o recebeu com toda a condição de um acolhimento fraterno, não poderia ser diferente, mas pessoal, pelo trato, pelo contato, pela amizade que pôde ser construída, mas não somente. E aí vem a narrativa, né, de como é que foram esses últimos momentos dos desenlaces, e conta que Bezerra, junto com alguns outros amigos e a filha dele, Marta, juntamente, o levou até a praia. Essa é a vantagem de morar no Rio de Janeiro também, né? Rio de Janeiro tem praia, até para desencarnar, praia é bom, gente. Até para desencarnar, estar perto da praia é bom. O Dr. Bezerra explica muito rapidamente, mas o conduz, e ele, convalescente, pelas próprias forças, ou diríamos, pelas próprias pernas, não poderia até lá se deslocar, mas ele, amparado, foi até lá levado, e ele narra o quanto que aquelas energias, o vento fresco, a maré, traziam forças e energias para o seu refazimento. E ele narra ainda as suas primeiras impressões, um tanto quanto surpreendentes. O cenário não era necessariamente diferente daquele que ele estava acostumado quando encarnado. Porém, tinham detalhes, cores e formas mais sutis, mais brilhantes, mais belas, mais coloridas. E uma outra realidade o surpreendeu logo nesses primeiros momentos. Enfim, ele conta ainda, nesse seu despertar, né, o quanto que o apoio tinha sido importante e o quanto que ele agora já parecia se sentindo revigorado, rejuvenescido, com as forças, né, desse seu novo organismo, dessa nova condição, já lhe permitindo, né, um estado de consciência, de participação, de socialização mais efetivo, o sentido do rejuvenescimento. E ele teve também uma oportunidade que muitos de nós imaginam que seja trivial, e obviamente não é. Alguns vão dizer que é até um tanto quanto mórbido, do sentido pejorativo que esse termo costuma carregar. Outros fazem piada com isso, né, também, né? Que é participar do próprio enterro, né? Participar do próprio funeral. O corpo geralmente não tem essa escolha, mas em espírito não é qualquer um também que assim o faz. E ele narra uma situação que é típica e que eu tenho certeza que todo mundo já vivenciou, não necessariamente protagonizou, mas todo mundo aqui já vivenciou esse tipo de situação, e que explica em grande parte porque é relativamente raro para a nossa humanidade, ao menos, o espírito recém-desencarnado ter a oportunidade de participar do próprio funeral. Diz ele assim: aproximei-me de um grupinho de conhecidos que me atraiu a atenção. Avancei para eles, mas fui constrangido a afastar-me, decepcionado. Comentavam a política em agressiva atitude, mergulhavam a mente em disputas desnecessárias. Esse aqui, ele fala da política apenas como um tema, podia ser qualquer outra coisa. Podia estar falando de futebol, podia estar falando de qualquer outro tema de menor relevância. No ambiente ali do funeral, da despedida, parece um evento social de menor importância. Nós vamos, frequentamos, levamos o abraço, isso é importante, mas aparentemente nos esquecemos, infelizmente a doutrina espírita nos ajuda a relembrar disso, quais são as nuances daquele processo ou daquele fenômeno, em especial para aquele ser. Ele sim é o protagonista de tudo que ele se passa. Quais as necessidades dele? O que aquele momento que ele vive nos solicita como quem leva a sua própria presença num gesto de solidariedade? São conversas de menor importância? Discussões desnecessárias? Debates sobre temas sem nenhuma relevância? Guardar a prece, o silêncio, algum sentido de recolhimento, para que aquele ambiente possa se fazer cercado das energias, das vibrações úteis e necessárias para aquele companheiro, no momento que, por regra, é um momento difícil. Fizemos toda a narrativa aqui, todos nós.
Não teve dor física, mas ele demonstrou todas as sensações de caráter físico que o impactavam, ou assim o relacionou. Mas da ordem moral, psíquica, as descrições das perturbações vividas, elas são muito nítidas, são graves, e demonstram a nossa importância de um gesto de solidariedade no funeral, que levemos o abraço, que nos façamos presentes, mas que saibamos também guardar uma atitude respeitosa, útil com aquele que é o centro, o sujeito central daquele momento e daquela experiência. E aí fala ainda da recompensa dos justos, né? E ele conta quando ele parte, né, da esfera do planeta e alça as colônias espirituais, e ele revela as belezas que ele, uma vez transpostas às zonas mais duras e de sofrimento, e ele dá alguns detalhes, mas mais importante do que isso, é porque ele as transpôs já de cara, já de primeira, e aí mais uma vez fazendo um paralelo com a narrativa de André Luiz, que estagiou durante muitos anos, né, nas zonas de sofrimento, do umbral. Ele teve o mérito de não precisar ali permanecer, né, mas ele precisou atravessar, e ele teve consciência disso, como quem faz um voo cheio de turbulências e percebendo, né, aquele estado de terror que o cerca. Eu vivi isso semana passada, inclusive, exatamente essa analogia, mas é um ambiente aterrador, e ele assim fala, até que ele chegou numa colônia espiritual onde a sua filha Marta residia, e ele conta das maravilhas, né, que ele pôde observar. Mais uma vez as suas conquistas. E assim ele conclui: por que não me lembrara mais vezes na terra de que retornaria ao lar espiritual? Quase uma retórica, né? Por que eu não me lembrei? Eu pensara na morte, aguardara-a sereno e providenciara quanto julguei justo para quando o corpo exausto baixasse ao túmulo. Todavia, não supunha que a vida aqui fosse tão natural. Se soubesse antes, ter-me-ia preocupado em semear o bem e a luz mais intensamente na causa que abraçamos. Ou seja, dada a realidade que ele encontrou e se sentindo de alguma forma atendido em parte das expectativas, pelo menos no amparo recebido, ele chega a essa conclusão: se soubesse antes, tivesse uma noção mais clara e mais atenta, eu teria me esforçado mais em semear o bem e a luz. Vocês sabem que tem Divaldo Franco, que narra essa história, que ele, enfim, tem o hábito de, uma vez encontrando alguém recém-desencarnado, de perguntar qual a sua maior alegria, a sua maior tristeza. Possível que muitos aqui saibam essa história, mas aqui o ensejo é bastante oportuno. E ele fez estabeleceu esse mesmo diálogo com o doutor Bezerra de Menezes, no que o doutor Bezerra de Menezes responde para ele: meu filho, a minha maior alegria foi, uma vez despertar, muito resumidamente, uma vez despertando no mundo espiritual, eu me ver cercado de pessoas tão queridas, familiares, companheiros de ideal, de trabalho, etc., numa instância absolutamente feliz e equilibrada, e em determinado momento eu ouço um vozerio e me levam até a sacada da edificação que eu me encontrava, e chegando lá, eu vi uma multidão do lado de fora que eu não conseguia divisar o fim de tanta gente que estava ali presente. E logo me dei conta que todos estavam ali por minha causa. E eles dirigiam suas energias, suas emanações e seus olhares carinhosos a mim, e eu me vi arrebatado por uma emoção sem tamanho, e era estranho porque eu olhava para as pessoas e eu não as reconhecia. Logo eu perguntei para quem me ladeava quem eram, no que de pronto responderam que eram todos aqueles seres, todos aqueles irmãos nossos que, quando encarnado, eu recebi no meu consultório, seus parentes, seus amigos, as mães, os filhos, e que vieram naquele instante me receber e me agradecer. Essa foi uma alegria que eu não tenho palavra para descrever. E Divaldo então dava sequência ao diálogo. E qual foi a sua maior tristeza?
no que ele arremata. Meu filho, foi logo em seguida, ao dar-me conta, naquele mesmo instante, quantas oportunidades de fazer o bem eu não tinha desperdiçado. Aí a gente pensa na gente, né? Doutor Adolfo Bezerra de Menezes, por exemplo, né? Se ele diz que ele perdeu a oportunidade de fazer o bem, eu não... Imagina eu, né? Pois é, vale essa reflexão. Vamos acelerar um pouquinho aqui por conta da hora, para que a gente possa cumprir com o acordo. Ele narra ainda como é que era a residência da sua filha, e ele fala como lhe chamou a atenção um porta-retrato. Ele viu um porta-retrato na sala de estar da colônia onde a filha morava, que era uma foto de família. Mais uma vez o paralelo, né? Da forma como ele descreve, como se houvesse um porta-retrato idêntico àquele ou muito semelhante a esse na casa da sua família aqui na terra. Ou seja, os laços afetivos, né? Como eles se mantêm. E não é importante o estabelecimento dessas posições, quem é pai, quem é mãe, como ele mesmo descreveu antes, naquele momento, eu não sei se ela era minha mãe, se ela era minha filha, não importa, até porque a tendência é que ao longo das reencarnações, a nossa família espiritual, a gente vai justamente alternando essas posições, né? E é necessário que assim se faça, para que a gente viva as experiências desses diferentes lugares, vamos dizer. Mas o aconchego do seu lar, os companheiros em serviço, isso é muito interessante. Ele fala quando ele foi visitado por Guilhom Ribeiro e Caibar Schutel, dois grandes nomes também do espiritismo brasileiro do início do século passado, né, do século XX, que foram lhe visitar e como narravam para ele que ainda a essa época seguiam atuando, dedicados aos serviços que eles iniciaram quando aqui estavam encarnados ainda na Terra, né? Guilhom Ribeiro, aqui no Rio de Janeiro, foi presidente da Federação Espírita Brasileira, e Caibar Schutel, no interior de São Paulo, um grande difusor, escritor, radialista, enfim, tanto um quanto o outro ainda trabalhavam. Falando de quando ele já um pouco mais fortalecido, pôde retornar à Terra e começar a visitar algumas casas espíritas, para o estudo, para o trabalho, para o serviço, e falava na via pública, andando aí pelas ruas, se deslocando, né, e também ainda acompanhado por outros companheiros já numa condição mais mentores, podemos dizer dessa forma, e ele se dizia espantado com a expressão espiritual da maioria das pessoas que lhe cruzavam o caminho, todos praticamente acompanhados por espíritos, alguns poucos de feição benigna, né? Ou expressão sinais luminosos, mas a sua maioria, né? Entidades gozadoras e das baixas sensações da vida física. Eram incalculáveis essas companhias espirituais entregues aos vícios, às paixões de toda a ordem, nada que a gente já não tenha referência às outras, né? Falava ainda do cenário espiritual das casas espíritas, que ele faz uma associação com hospitais de emergência. Mais uma vez esse balanço, alguns poucos ali para o trabalho, para o serviço evangélico de atendimento, e uma multidão, tal qual os nossos hospitais ainda nos tempos atuais, com aquelas longas filas de pessoas, de seres em sofrimento, aguardando algum tipo de beneficência para minimizar as suas dores. Como dissemos antes, uma das suas tarefas que ele se sentia mais afinizado e que gostaria de retornar a exercê-la agora pelo outro plano quanto antes, era os serviços de doutrinação da comunicação mediúnica, e ele tinha essa ansiedade, né? Além de trabalhar na doutrinação, a desobsessão, etc., que ele pudesse se comunicar. Ele era daqueles, e eu já ouvi alguns casos assim, possivelmente vocês também, como quem diz assim, não, vocês fiquem despreocupados, então logo eu desencarnar, eu venho, dou notícia para dizer que está tudo bem, vou arrumar algum médium aí que está aí, né, dando sopa, vou colar nele, vou botar ele para escrever, dizer, sou eu, né, vou dar meus apelidos, meu nome, minha assinatura, para todo mundo não ter dúvida de que sou eu mesmo, então vocês aguardem que eu vou fazer isso tão logo seja possível. E ele realmente achava que esse tão logo era logo mesmo. E não foi nada dessa forma, muito pelo contrário, né? Ele demandou bastante tempo, preparo, até que ele estivesse preparado, pronto para fazer isso, né? E ele diz, né, que nesse impedimento
enquanto ele ainda não foi autorizado a fazê-lo, quase me considerei ofendido. Como quem chega lá, opa, aqui, Frederico Wigner, vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, pá! Você sabe com quem você está falando? Né? Dando carteirada. Senti-me ofendido. E ele ainda depois se defendeu, não queria fazer propaganda do meu nome, não. Eu só queria era dar prova da minha sobrevivência. Como se o depoimento dele, ou mais dele, ou menos dele, fosse fazer alguma grande revolução na humanidade, né? Nem dele, nem de ninguém. E aí ele fala, num desses momentos em que ele começou a atuar, isso aqui é curioso, e aí o grande desfecho da obra, que um dos espíritos que estava sendo atendido numa das reuniões mediúnicas que ele pôde participar, já o conhecia de quando encarnado. Até trava aquele diálogo, mas você aqui de novo, né? Você não tinha morrido? Pois é, então morri, mas voltei para ajudar do lado de cá. Tá bom, vamos em frente. E aí ele reconhece e fala assim, aquele ali não é o Jacó, não é o Frederico Wigner? Aí eu digo, exatamente. Aí ele vai lá, mete o dedo na ferida, né? Mas ele não era aí o bonzão aí? Ele não era quando encarnado, aquele rico, generoso, que ajudava todo mundo, doutrinador, anotava os receituários, né? Tá, foi aí dirigente da Federação Espírita. Tô olhando para ele, tá cinza. Não tem uma luzinha. Não tem uma luzinha emanando desse ser. E aí? Ele diz que se antes ele estava ofendido, aí a coisa engrossou ainda mais. Sendo que, vale dizer que essa possibilidade até dele lidar, né, com esse tipo de ofensa ou de agressão, enfim, já chega num momento em que ele também vai se fortalecendo um pouco mais. E que ele soube lidar, não revidou o ataque, mas precisou que a turma chegasse junto, amparasse, orientasse e pedisse a ele, né, que tivesse um pouco mais de paciência, de orientação. Aqui uma curiosidade, duas, só fazendo uma menção, quando do centenário de Thomas Edison, ele pediu à filha, e é um capítulo do livro, muito breve, e a filha atende ao seu pedido, eles fazem uma viagem, vão até os Estados Unidos, e ele tem a oportunidade de encontrar Thomas Edison. No mundo espiritual, obviamente, esse que já desencarnar. E este demonstra, né, toda a sua condição de espírito elevado, o que a gente pode interpretar como um grande missionário das ciências, né? Porque a gente também está muito acostumado a pensar do missionário religioso, ou aquele com grandes destaques morais, etc. Mas, a rigor, as contribuições para a evolução humana precisam se dar em todas as áreas, né? Então Thomas Edison, como um grande inventor, com uma mente muito acima da média, deu imensas contribuições nesse sentido, e era um espírito de alta estirpe, e uma vez desencarnado, seguia contribuindo e trabalhando pela evolução humana. Narra ainda um daqueles encontros do templo, lá na colônia, isso também é muito interessante, né? A gente às vezes pensa assim, depois quando a gente desencarna, lá é tudo mais ou menos igual, né? Onde a gente reza, onde é uma coisa, tá tudo... Existem as estruturas sociais, existem as casas, existem as escolas, existem os campos de trabalho, os hospitais, etc, etc. E existem os templos, né? Existem os espaços especialmente dedicados ao recolhimento, à oração, etc. E uma história belíssima ele narra a partir de então. Então vamos lá. Ele conta por fim, né, que, e aí encerrando a história, esse seu conflito simbolizado nessa ausência de luz ou de brilho próprio, íntimo, ela traduz um pouco aquele conceito, né, a síntese da obra, conforme enunciamos no começo da nossa conversa, desse descolamento, dessa frustração do irmão Jacó, tendo perante as suas lembranças, a sua consciência, uma vida dedicada, ou grande parte da sua vida dedicada aos trabalhos de benemerência, aos trabalhos doutrinários, uma consciência, se não trazia grandes culpas,
mas ciente talvez das suas falhas, mas que também reconhecia as suas conquistas e por isso almejava uma adaptação mais rápida, uma transição ao mundo espiritual mais suave e uma reintegração às atividades laborativas numa condição de destaque, tão logo ele despertasse, chegasse no mundo espiritual. E isso, como a gente já explorou bastante bem, não se deu de imediato, nem se deu na brevidade com que ele desejava, e ele viveu momentos bastante delicados, angustiantes, frustrantes, de dor, de sofrimento, de mergulho nesse seu mundo interior para tentar encontrar o fio da meada que ele perdeu lá do seu reencontro, da sua reforma íntima. E passados meses e meses e meses, já dedicado ele às atividades novamente, já buscando se reequilibrar, meditar, orar, encontrar o seu caminho na sua nova realidade, ele conta que, enfim, numa dessas incursões entre a colônia espiritual e a crosta planetária, ele é abordado por um grupo de clérigos, padres, pastores, etc., e que ele reconhece que durante a vida estabelecia alguns embates de caráter doutrinário com eles, e que esse grupo de clérigos se acercou dele com atitudes ofensivas, tentando desestabilizá-lo, tentando desequilibrá-lo de alguma forma, com acusações, com ofensas de ordem moral, etc. Dizia ele algumas bastante pertinentes, inclusive, né? Só que ele se viu tomado de compaixão. Diferente daquele evento anterior onde ele se sentiu ofendido, diferente daquela crítica que o deixou calado, mas um tanto quanto contrariado na reunião mediúnica, dessa vez ele se disse tomado de verdadeira compaixão e que ele se colocou na condição de prece. E que pouco e pouco ele percebia que o ânimo daqueles que o criticavam, daqueles seus algozes iam diminuindo, a tal ponto que eles se afastaram e ele continuava a orar, e quando ele abre os olhos, ele percebe que não mais ali permaneciam. E surpresa maior se deu de que, além de estar só, ele percebeu uma nova companhia, de uma pequena luminosidade arroxeada que passou a brilhar no íntimo do seu ser. E que essa foi a oportuna, embora tardia dentro das suas expectativas, resposta das suas capacidades, do seu desejo e de todo o ideário que ele abraçou ainda quando encarnado no nosso planeta. E nos deixa, por fim, a seguinte mensagem: meu amigo no plano de carne, nossos irmãos em maioria guardam errado conceito de elevação e salvação. Muitos se acreditam de crença religiosa e outros supõem que basta o dever da assistência caridosa e mecânica ao próximo, necessitado e sofredor, para que subam inconscientemente aos mundos felizes. Poucos se previnem quanto à exigência de aprimorarem a si mesmos, a fim de irradiarem somente o amor que o Mestre nos legou. Ser-me-á permitido dar-lhes notícias da esfera nova? Talvez minha humilde experiência pessoal aproveite alguns deles para que se decidam a praticar o Evangelho e a servi-lo acima de si mesmos, com esquecimento da vaidade e do orgulho, do egoísmo e da discórdia que muitas vezes nos requeimam o coração. Portanto, meus amigos, não percamos tempo, não percamos noção do verdadeiro privilégio, com muitas aspas, que nós temos na atual existência de termos tomado contato com as verdades reveladas pelas inteligências superiores. Que façamos a caridade, que pratiquemos o bem, que estudemos, que nos façamos presentes na casa espírita, em todos os grupos de trabalho possíveis, militando por um mundo melhor, por um mundo mais justo, por um mundo mais amoroso, saciando a fome, enxugando a lágrima, levando a palavra de ânimo, mas jamais olvidemos a importância imperativa
da atuação íntima. Reconhece-se, relembramos, o verdadeiro espírita pelo esforço que faz em domar as suas más inclinações. Que ouçamos e pratiquemos a máxima kardeciana, pois estaremos cuidando e investindo em condições melhores no nosso próprio futuro. Uma boa tarde e que a paz do Mestre Jesus nos envolva a todos.